Fala moçada, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os domínios florestais do Brasil, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre floresta amazônica, um pouquinho sobre Mata Atlântica, um pouquinho também sobre floresta de araucária e também sobre a Mata dos Cocais, beleza? Vamos tirar umas dúvidas, explicar um pouquinho os fatores, as divisões, os fatores naturais, né, que agregam nessas divisões vegetais aí do Brasil. Espero que vocês gostem da aula. Vamos lá, vamos começar. Valeu, galera! Vamos lá então, pessoal. Vamos começar essa aula de hoje, mas antes temos um discurso e depois o bom dia. Bielzinho vai fazer o discurso aí para nós. Biel, manda bala. Bom dia, meu querido professor, colegas e amigos. Estou aqui hoje para realizar nosso tão esperado discurso. E ao contrário de outras pessoas, a gente não dorme no dia do discurso. E como todo mundo aqui sabe, a gente não deve ficar comparando as duas turmas para ver qual que é melhor, qual que é pior. Porque o primeiro é a melhor turma que tem e nem deve ser comparada, né? E a mais elogiada também. O terceirão fala que eles estão estudando para o vestibular, mas, por exemplo, nosso amigo Cauender fica o dia inteiro jogando com a gente, alguns aí jogando LOL, né, como o Tonon. E todo mundo sabe que se eles não tivessem com medo do primeiro, eles não iam responder nosso discurso, como eles estão fazendo, né, todo dia. Falando que vão acabar com a gente e tal. Ai, muito bom, muito bom. Deu certo aí, então? Então vamos nessa, pessoal. Primeiramente, aquele que não pode faltar, o matinal de sempre, o salve, salve, o tchararã imprescindível. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Aê, bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom, muito bom. Recado dado, recado passado, bom dia bem dado. Agora vamos começar a matéria aí, vamos falar um pouquinho sobre as formações florestais dentro do Brasil. Fiz um negocinho aí verde e amarelo para lembrar que a nossa vegetação do nosso país, né? Para lembrar um pouquinho da nossa pátria que está precisando ser cuidada. Essa época aí de queimadas na Amazônia está terrível, está tenso, né? Então, para começarmos bem, vamos classificar as vegetações aí para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Vamos dar aquela separada, aquela dividida, beleza? Então, primeiro de tudo, estima-se que cerca de 10 até 40% de todas as espécies vegetais do planeta Terra todo estão concentradas dentro do Brasil. Por que tem essa variável, pessoal, de 10 a 40%? Por que não pode ser um negócio... Professor, por que não é, por exemplo, 25 a 30%, né? Porque, pessoal, existem muitas vegetações ainda dentro do território nacional, principalmente na região amazônica, tá? Não só, mas principalmente na região amazônica, que ainda não foram identificadas, não foram catalogadas, pessoal. E essa estimativa, eles acham que nós estamos chegando um pouco próximo da meta, né? A meta deles, que é de 50% a 60% das espécies catalogadas hoje. Então, ainda falta uma gama muito grande, de 50% a 40% de espécies para serem catalogadas. Isso aí é uma estimativa. E tem alguns biólogos, inclusive, que acham que eles estão completamente errados, que tem muito mais que isso, tem o dobro ou o triplo, né? Só para vocês entenderem como que a nossa vegetação, como a nossa floresta, as nossas florestas, né, no caso, elas são biodiversas, né? Elas têm muita diversidade de vida, joia? Então é interessante, né? Ó, para pensar, são 228 países no mundo, só o Brasil tem de 10 a 40% de todas as espécies vegetais do planeta. É muita coisa, tá? Então vamos nessa? Identifique-se a existência dos seguintes grupos de formações vegetais dentro do nosso país. Então, eu já dividi aqui para vocês. Depois dessa divisão, nós vamos trabalhando cada um desses grupos, tá? De forma bem tranquila, bem suave, bem sossegada. Então, vamos lá. As florestadas, né? Que são nas configurações mesmo, como o próprio nome diz, de florestas. As arbustivas ou complexas, que são aquelas que formam vegetações mais baixas, num formato mais de arbusto, tá? Que elas são um pouquinho mais distintas de entender. E as campestres e litorâneas, que formam aqueles campos, ou então as vegetações próximas às praias, manguezais, restingas, e aí vai. Né? Aquela vegetação de duna, por exemplo, né? Tudo bem? Tranquilo? Então,
essa é a primeira parte aqui que eu queria mostrar, demonstrar para vocês, tá? Eu queria chamar a atenção, então, disso aqui, joia? Então, vamos para a próxima aí? Aqui eu tenho um mapinha de vegetações nativas. Então, essa tela vocês estão observando que é uma tela única, né? E nós temos aqui as vegetações nativas, divididas nos 3 grupos que nós comentamos. Então, ó, presta atenção aqui, pessoal. As florestadas vêm com a amazônica, né? A floresta amazônica, mata dos cocais, mata atlântica e mata de araucária. Então, atinge desde a região norte, aqui, ó, floresta amazônica. Aqui vem para a Mata dos Cocais, joia? Olha aqui a Mata dos Cocais, que é uma transição entre a floresta amazônica e a caatinga, por isso que a Mata dos Cocais também pode ser chamada de mata de transição, beleza? Sem problema. Aí nós temos também a Mata Atlântica, que vem todo o litoral brasileiro, joia? Seria essa parte aqui, ó, que pega todo o litoral brasileiro. Eu costumo dizer, para ficar fácil, da Mata Atlântica, que ela vai do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Ela vai de RN a RS, né? De rio a rio, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. E a Mata Atlântica, ela se embrenha, ela entra, vai para o interior do país. Olha aqui, ó, a Mata Atlântica ela acaba pegando também essa área aqui, principalmente São Paulo e Paraná. A nossa região de Londrina, por exemplo, nós estamos numa zona de transição aí entre a mata de araucária e a Mata Atlântica, por isso que nós temos as duas espécies convivendo bem. E aqui é a mata de araucária, né? A floresta de araucária que nós estávamos comentando. Joia? Bom, depois, formações arbustivas. Nós temos cerrado, caatinga e pantanal. Pantanal está aqui, óbvio, né? O cerrado, o sertão, a caatinga fica no sertão nordestino. E aqui nós temos o cerrado. Reparem que o cerrado ele toma grande parte do país também. E o mais interessante é isso, ó onde aparece o cerrado também, pessoal. Ele aparece aqui nessa região acima da floresta amazônica. Joia? Bom, esse mapa é muito bom para dar uma visualizada, né? Aí nós temos os campos, né, que seria essa vegetação aqui de campos, joia? E nós teremos a vegetação litorânea, que é essa que margeia todo o litoral brasileiro aqui de roxo, tá vendo, pessoal? E esse mapa, ele já é um mapa atual. Por quê? Os mangues, nos mapas mais antigos, de 10 anos para trás, eles paravam aqui, ó, nessa região do Maranhão, que seria o sul do Maranhão, vamos por assim, na parte litorânea, né, divisa com o Piauí. Eles já paravam por aqui o mangue, eles não colocavam o mangue, por exemplo, até o Amapá. E é muito recente essa discussão, né, de que existe manguezais e restinga nessa região norte, aqui no litoral da região norte. Esse, por exemplo, aqui na Ilha de Marajó, isso aqui é a Ilha de Marajó no final do Rio Amazonas. Aqui, essa parte aqui de cima, onde você tem, os manguezais são maravilhosos, é coisa de cinema, tá? São completamente diferentes dos manguezais que nós vimos aí. Depois eu vou fazer o comentário certinho para vocês, tá bom? Então, vamos lá para a próxima? Observe aqui, ó, os grandes biomas brasileiros. Então, bora lá. A localização geográfica de cada bioma é considerado predominantemente pelos seguintes fatores. Então, quais são os fatores que favorecem o surgimento desses biomas? Então, o que força esses biomas a estarem ou acontecerem nessas regiões? Fica fácil, ó. Clima, temperatura, precipitação, umidade relativa e pelo tipo de, ó, aqui, ó, componentes do solo, ó, componentes do solo. Se o solo for mais frágil, você não vai querer ter vegetações gigantescas. Mas se o solo for mais fértil, você pode ter vegetações mais fortalecidas, vamos dizer assim. Ah, mas professor, todo mundo fala que o solo da Amazônia é impróprio, ele é areia, é arenoso, tal. A gente já discute disso aí, mas para explicar para vocês, um dia ali já foi fértil. É que a vegetação cresceu demais, usou muitos nutrientes e principalmente chove muito. Então o processo de chover, como já vimos na aula de geologia, ele vai lavando o solo e vai permanecendo apenas a areia. Todos os nutrientes vão em sentido aos corpos d'água, por exemplo, os rios.
Então, os sais, os minerais, eles são todos retirados com aquele processo de muita chuva. É lavado o solo, isso aí chama lixiviação. Beleza? Olha isso aí que bacana. Então, esse mapinha aqui, Bom dia, Belzinho. Bom dia, Luizão. Bom dia, Marião. voltei. Fala, Leite, o que quiser ia falar aí? Boa noite. Bom dia, bom dia. Bom dia. Ó, desculpa aí, caí aí. Eu vou mostrar a tela ali. Deixa eu ver. Eu não estou dividindo tela, então tem que dividir de novo. Pronto, agora eu estou dividindo tela com vocês. Só me orienta aí. Eu parei nessa e pulei para outra, foi isso? Abre o microfone, alguém aí me fala. Alguém? Sim. Sim? Então tá. Aí eu posso começar dessa aqui, então. Pode. Ah, maravilha. Então eu vou começar novamente a partir daqui, tá? Aí vocês sempre me dão orientação, porque se a internet ficar com essa pilantragem de novo, aí eu já comento, aí eu sempre volto. Fiquem tranquilos, tá? Então vamos lá? Vamos começar a partir daqui? Então vamos lá. Valendo! Então, a partir daqui, aí nós temos todas essas vegetações aí que eu falei para vocês, né? Aqui, pessoal, nós vamos falar, então, dos grandes biomas do Brasil, certo? Então, é sempre importante destacar, eu vou retomar com vocês aqui, ó, a localização geográfica de cada bioma é considerada predominante pelos seguintes fatores. Então, tem muitos fatores que vão determinar aquela vegetação daquele local. Joia? Que seria o clima, a temperatura, a precipitação, a umidade relativa e principalmente os componentes do solo. Então é sempre importante destacar isso para vocês. Quanto mais rico o solo, mais rico será a vegetação sobre ele. Tudo bem? Quanto mais pobre, mais deficiente será a vegetação em cima desse tipo de solo. Joia? Então aqui nós temos os 6 tipos principais de vegetações que nós vamos estudar daqui para frente, joia? E dentro desses 6 tipos principais de vegetações que nós vamos estar estudando daqui para frente, nós temos também a questão que nós vamos começar a separar por formações florestadas, joia? Então, como assim? Que questão é essa que nós temos que destacar relacionado, primeiramente, à nossa querida floresta amazônica, pessoal? Então, vamos lá. Destacando um pouquinho sobre a floresta amazônica.
Olha que interessante os nomes, né? Também conhecidas como Ileia ou Mata Amazônica. Presta atenção. Ileia ou Mata Amazônica. Professor, eu preciso saber esses nomes? Olha, tecnicamente, quem está no primeiro ano, não necessariamente, porque está começando agora, está entrando em contato. Quem já está mais próximo a prestar o vestibular, aí sim, tem a obrigação de estar entendendo como que funciona. Então, o pessoal do terceirão, do cursinho, etc., tem que já estar mais sintonizado com a Ileia ou Mata Amazônica, que não está errado chamar assim também, tá? Bom, pessoal, olha a sua área inteira na América do Sul. Ela ocupa praticamente a metade, são 49% da América do Sul. Só isso, né? 49% do território sul-americano você tem a floresta amazônica ou áreas que deveriam ter a floresta amazônica se não estivesse sofrendo um processo de desmatamento tão grave como está sofrendo agora. Joia? Então vamos lá. 6,5 milhões de quilômetros quadrados. Observe aqui no Brasil. Dentro do Brasil, desses 6,5, 4,9, quase 5 milhões de quilômetros quadrados estão em territórios brasileiros. Isso aí, pessoal, é um número gigantesco, tá? Ele atinge praticamente a metade do nosso território nacional. A floresta amazônica, ela ocupa quase metade do Brasil. Aí vem aquela discussão. A floresta atrapalha o desenvolvimento, vamos tirar a floresta. O outro fala, não, a floresta tem que permanecer, porque nós temos que preservar os biomas. Qual é o seu posicionamento? Tá? Qual é a ideia que você tem relacionada à floresta amazônica? É interessante que você saiba todos esses dados para poder tirar um raio-x. Tá? Uma coisa eu já posso dizer para vocês, pessoal. Ela é uma floresta amazônica, devido a esse tamanho gigantesco que ela tem na América do Sul, principalmente aqui no Brasil, né? Esse tamanho enorme que ela tem, ela funciona como um ar-condicionado natural do planeta Terra. Então, ela vai ter essa questão bem interessante que ela é um ar-condicionado do planeta Terra inteiro. Se você retira essa camada vegetal na zona tropical onde ela está, você automaticamente vai alterando o clima do planeta Terra para mais. Joia? Ah, mas os europeus já tiraram todas as vegetações deles. Gente, vamos com calma. Primeiro, a maior parte das vegetações dos europeus, dos estadunidenses, dos canadenses principalmente, é pinos, é floresta de coníferas, que não interferem, primeiro, pela zona onde está, são zonas térmicas mais frias o ano todo, só com 3 meses de verão quente, certo? Mas o resto da temperatura durante o ano é frio, então a vegetação lá não faz esse papel do que faz a vegetação da floresta amazônica numa região equatorial, quente. Então todo mundo usa esse argumento, né, quando quer desmatar a Amazônia. Ah, eles destruíram a deles porque eles estão metendo o bedelho na nossa. Porque se tirar a nossa, dá uma mudança de temperatura no mundo todo. Se tirasse a deles, não alterou tanto a questão do planeta. E outra, a deles é fácil reflorestar. Tem países na Europa que tem 2 tipos de vegetação dentro do seu país. 2 tipos de planta. Só a floresta amazônica já está na casa dos 5 mil tipos de plantas catalogadas e mais 4 mil sendo estudadas. Então, são 9 mil tipos de plantas, até agora conhecidas. Vai tentar reflorestar isso aí para ver o que acontece. Vai tentar colocar na ordem certinho. Não dá. No caso deles, aí até que dá. Beleza? Então, é essa questão principal que tem sim que preservar a floresta amazônica. Combinado? Bom, outra característica da floresta amazônica aí que é importante, heterogênea, acabei de falar, ela tem uma diversidade impressionante, né? E ela é extremamente densa. Moçada, por conhecimento próprio, é muito complicado andar na floresta amazônica. Ela é muito fechada, ela é tudo igual. Quando você olha para nós, ao nosso ver, ao nosso olhar, parece tudo igual. É tanta diversidade que você acha que você já passou por aquele caminho várias vezes, e na verdade você não passa, porque você está vendo outros tipos de plantas, outros tipos de vegetações, tem camadas dentro da floresta amazônica. É muito interessante o que eu vou falar daqui a pouco. Daqui a pouco eu explico para vocês. Elas são perennifólias,
folhas de folhas perenes que nunca caem, tá? Ou que não caem com as estações do ano, elas vão cair quando tiver velha, lógico, para substituir por novas, mas elas não têm o hábito de cair. Não são aquelas folhas caducas que vai chegando o frio, derruba a folha. Tudo bem? Tranquilo? Latifoliada. Late, grande. Folhada, folha. Folha grande. Então é importante esse também, ó. Tô falando bem tranquilo. Vamos lá. São folhas, então, permanentes e folhas grandes. Olha quanta característica da floresta amazônica, hein? Elas são higrófitas. O que são higrófitas? Elas são resistentes à grande umidade, tá? Uma antípoda, um oposto das folhas higrófitas, por exemplo, são os cactos, né? Você não vai ver cacto na floresta amazônica, joia? Porque o cacto, ele, por si só, ele absorve muita água, muita água, muita água. Se você vai colocando muita água no cacto, você pode matar ele de tanta água, certo? Já aqui não, aqui a vegetação está acostumada com essa quantidade enorme de água. Eu brinco que nós pegamos uma vez um período de inverno, desculpa, na região norte, lá no Acre, e o pessoal falou assim, não, agora é época de seca, que não sei o que, blá, blá, blá. Eles foram falando, eu falei assim, seca, mas choveu ontem. Falou, você vai ver, choveu ontem, agora só vai chover só daqui 2 dias. Eu falei assim, nossa, só daqui 2 dias, né? Como se fosse um negócio muito longo. Eles falaram assim, meu, é muito seco, porque o normal é chover todo dia, né? Então, o período da chuva lá é mais pesado. Joia? Olha aqui, ó, pessoal, interessante. A floresta amazônica ela é dividida em 3 camadas. 3 camadas, é isso que eu queria falar para vocês. A gente olha e acha que é tudo igual, né? A floresta, que é a parte de cima, aquela copa das árvores, quando passa aquelas imagens aéreas da floresta amazônica, que vai todo mundo vendo ali é a floresta, joia? A parte do meio é chamada de bosque. Seria uma floresta dentro da floresta. E nós temos a parte ainda do meio, né? Se pode dizer assim, que é o subbosque. Então seria assim, ó, eu tenho a floresta, o bosque, o subbosque. Eu tenho 3 camadas de vegetais. E o mais interessante é que em cada uma dessas camadas eu tenho os seus moradores. Eu tenho todos os animais, eu tenho a biodiversidade em cada uma dessas camadas. Então, vamos supor, tem um amigo meu que ele mexe com pássaro, né? É ornitólogo, eu falo passarinhólogo, mas é ornitólogo, certo? Aí, meu amigo que é passarinhólogo, né, o JB, ele faz doutorado, hoje ele está no pós-doutorado no INPA, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas do Amazonas, que inclusive o pessoal que faz o UEL, a prova no Paraná é na UEL, para ir fazer no INPA, todos os alunos vão para lá, para Manaus, moram em Manaus com bolsa, né? É bem interessante. Aí o JB, ele mexe com pássaros. Então, imagina que ele tem que fazer rapel em árvores de 30 a 50 metros de altura para conseguir atingir alguns pássaros que ele quer estudar, né? Então, ele tem que fazer rapel na árvore, na floresta amazônica. Imagina a sensação, que maravilhosa. Tá certo? Tranquilo? Então, vamos lá. Continuando. Outra coisa que eu queria destacar com vocês, isso aqui aparece em qualquer questão de vestibular, de PAS, PSS, aparece em tudo quanto é canto. Então é importante que vocês guardem bem essa imagem aqui, ó. Nós temos esses 3 nomes: mata de terra firme, mata de várzea, mata de igapó. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês, ó. Vocês observem que é um vale, por outro lado acontece da mesma forma, mata de igapó, mata de várzea. Aqui para cá não tem na imagem, mas é terra firme, joia? Terra firme, onde a água não chega, aonde não inunda. Por isso que a mata aqui, ela é acostumada a não ter inundações. Várzea, aonde o Corinthians joga. Não, brincadeira, né? Também. Mas só que assim, a várzea são regiões que são inundadas na época das chuvas. Já na época do verão, que é uma época chuvosa, quando você olha a região de várzea, ela está cheia d'água, certo? Fica aquela poça, assim, aquele inundado, aquele banhado, joia? Quando dá o inverno, que é a época já sem chuva, aquele lugar que antes era inundado fica seco.
Então, essa vegetação ela é acostumada com, ora, com chuva e muita água, ora, com menos chuva e mais seco, sem água nas suas raízes. Então, as plantas aprenderam e se adaptaram a não pegar oxigênio apenas pela raiz, e sim, principalmente, pela copa das árvores. Joia? E nós temos aqui a mata de igapó, que é a mata que vive sempre inundada. Então, fica fácil de entender, né? Igapó, sempre inundado. Várzea, inunda no período da chuva, que é o verão. E no período da seca, que é o inverno, fica sem água. E terra firme nunca inunda. Guardem isso. Essa tela aí é fundamental. Beleza? Posso ir para a próxima aí? Vamos lá? Então, indo. Aqui eu já comecei com o mapa. Né? Essa aqui é conhecida nossa, tem na nossa região. Ela é muito discutida no Brasil e no mundo, tá? Ela sofreu muito com desmatamento, a Mata Atlântica. Nós vamos detectar a Mata Atlântica aqui, pessoal. A Mata Atlântica, aonde tinha a cobertura original dela, é essa parte tudo rosada aqui, que vocês estão vendo, ó. Tem até uns pontos no Ceará, aqui na fronteira, com Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, aqui, tá vendo? Nós temos a Mata Atlântica em todas essas regiões aqui, ó. Sim, temos Mata Atlântica no Mato Grosso, claro, tá? Isso é a cobertura original. O que sobrou, os remanescentes atuais de Mata Atlântica, é o verdinho dentro do rosa, tá? Então, todo esse rosa que aparece, que vocês estão vendo só ele, o rosa, já foi desmatado. Se você observar, são as regiões onde você tem concentração populacional, concentração de pessoas. Nós temos apenas a parte verde da Mata Atlântica. Então, vamos lá? A primeira coisa que nós temos para destacar para vocês, também conhecida como floresta tropical ou tropical úmida, que vai dar origem também ao clima tropical úmido, etc. e tal, que nós já vimos na aula anterior. Joia? Destaque. Primeiro destaque que eu faço com vocês. Ela se encontra no litoral brasileiro, que vai do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, que foi o que nós falamos lá no início da aula, vai de RN a RS, né? Então, ela vai aqui do Rio Grande do Norte, dessa faixa, até o Rio Grande do Sul. Então, a Mata Atlântica ela tem um domínio grande, ela passa desde a região Nordeste, Sudeste, chegando no Sul, no Centro-Oeste, tá? É interessante porque a Mata Atlântica ela só não aparece na região Norte, onde o predomínio é da floresta amazônica. Mas ela aparece concentrada, ó, se você observar a Mata Atlântica, ela está concentrada em área, tá? Não em cobertura total do estado, em área, ela está concentrada no Sudeste. Joia? Ela lembra muito as características da floresta amazônica. Heterogênea, então, muitas espécies, e densa. Pessoal, bem densa. Em alguns pontos eu já encontrei Mata Atlântica mais densa que a floresta amazônica, tá? Até por ser uma vegetação que se adapta ao frio e ao calor, a Mata Atlântica. Já a floresta equatorial, ela é predominantemente uma floresta muito quente e úmida. A Mata Atlântica ela é uma floresta quente, né? Úmida, mas só que em determinadas épocas do ano ela também pode ser fria e úmida, joia? Então ela se adapta à variação de temperatura, a Mata Atlântica, isso é interessante, tá? Perene folhas, são folhas constantes, tá? Só vão cair quando ficar velhas mesmo, não cai pela estação do ano. Também latifoliadas, principalmente nessa parte mais quente aqui do Brasil, tá? São florestas de folhas maiores, mais largas, para pegar maior radiação para poder fazer a fotossíntese. Também são higrófitas, elas também resistem a grandes umidades. Quem nunca, né, desceu ali para Curitiba, indo para o litoral de Santa Catarina ou do Paraná, no caso de vocês, quem nunca passou pela serra e tudo nublado, tudo fechado, e não sei o que, a hora que você chega na praia, aquele solzão, né? É muito comum de serra, porque você tem um relevo mais alto, a umidade vem do mar, acumula ali, nubla o tempo e faz chover. Joia? Intensamente ocupada e devastada, que nem a gente estava comentando, né? Aonde tem ocupação do ser humano aqui, na faixa litorânea, nós temos também a degradação da vegetação. O ser humano entra, eles retiram a vegetação.
em Ibiporã, em Londrina, em Cambé, você tem muitas pessoas que fazem parte, por exemplo, que fazem parte, não, que têm casas, né, que são feitas de madeira. Tem casas de peroba, né, que é uma planta típica da Mata Atlântica que deveria ser conservada, mas na época, quando a cidade foi formulada, há 50, 60, 80 anos atrás, não tinha essa consciência. Joia? Tranquilo? Então vamos lá. Olha que dado extremamente triste, pessoal. Possui apenas 5% da mata original, certo? Então aqui nós temos o mapa, dá para vocês entenderem bem, eu quero que vocês observem. 95% da Mata Atlântica já foi devastada, foi retirada, sobrou apenas 5%. Muitos especialistas apontam que, se continuarem com políticas governamentais, das quais estão ocorrendo nos últimos 10 anos, tá? Se continuarem com esse tipo de política governamental com relação à floresta amazônica, nós teremos esse mesmo cenário aí em questão de décadas. Vocês verão acontecer isso com a floresta amazônica também. A retirada praticamente que total, certo? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Graças a Deus, né, recentemente, essa semana, as grandes empresas do mundo, elas se colocaram a favor da floresta e pressionaram o governo brasileiro para ele tomar alguma atitude. Então, graças a Deus, isso aconteceu, tá? Porque senão iam continuar empurrando com a barriga do jeito que vinham empurrando nos últimos 10 anos. Atenção que eu estou falando, não é apenas governo recente. Combinado? Então, bora lá. Formações florestadas de mata de araucária. Essa aí é facinho falar, é tranquilo, porque vocês já conhecem, né? São originalmente da região sul e também do estado de São Paulo, ao norte do Rio Grande do Sul. Então, vai lá. Pega originalmente no sul de São Paulo, a região sul inteira, né, até o norte do Rio Grande do Sul. Então, nós temos São Paulo, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Joia? Mas também existem alguns focos em Minas Gerais, existem alguns focos no Mato Grosso do Sul. Por quê, gente? Os animais se alimentam da castanha do pinheiro do Paraná, né, da araucária. E ao se alimentar disso, essa semente ela é dispersada por outros lugares, por animais. Os animais migram, né, eles mudam de regiões. E automaticamente nós temos essa questão de dispersão via animal, né, que eles vão levando essa vegetação para outros locais. Joia? Tranquilo? Olha aqui, ó. É uma variação da floresta boreal, que nós vimos lá atrás, né? Aquelas regiões, floresta do mundo temperado, do mundo com neve, né, o mundo glacial, que nós tivemos essas aulas lá atrás, é uma variação da floresta boreal. Floresta boreal, boreal significa norte. E também aquela floresta de coníferas, né? Lá no hemisfério norte, como está destacado ali. A floresta aciculifoliada subtropical. Nossa Senhora, que nome é esse? Esse é o nome correto para a floresta de araucária. Floresta aciculifoliada subtropical. Aciculi é de circular, de agulha. Foliada é folhas em forma de agulhas. Joia? Subtropical porque ela predomina abaixo do trópico de Capricórnio. Joia? Também chamada de araucária angustifolia. Esse é o nome científico dela, tá? Araucária angustifolia, é o nome científico mesmo que é utilizado para a ciência, tá? Ou popularmente conhecido como pinheiro do Paraná, porque o Paraná foi o primeiro estado a fazer a proteção a esse tipo de vegetação também, além de dar origem, inclusive, aquela parte da bandeira do Paraná que aparece um raminho, 2 raminhos de planta, um daqueles raminhos é do pinheiro do Paraná. Joia? Formações florestadas, matas dos cocais, né? Elas também, pessoal, são típicas, né, da região meio norte nordestina. Então, como assim? Vamos lá. A região nordeste, ela tem a divisão de 4 partes. O litoral, que é a zona da mata, nós temos o agreste,
que o pessoal aqui no Nordeste chama de brejo, tá? Por que brejo? Porque o relevo é mais alto, toda a evaporação da água da zona da mata para ali naquele relevo, chove muito, joia? Tem muita água, mais água que a nossa região, inclusive essas duas regiões, né? Passando o agreste, nós temos o semiárido nordestino, e passando o semiárido nordestino, nós temos o meio norte, que é essa transição entre a caatinga, entre o sertão e a floresta amazônica, que eu mostrei no início dessa aula. Joia? Paisagem vegetal de transição entre a caatinga e a floresta amazônica, como acabamos de falar, mata dos cocais, porque tem muitos tipos de coqueiros, né, ou palmeiras. Vegetações que nós vamos encontrar nesse tipo de mata, pessoal: babaçu, folha de carnaúba, buriti e açaí. Joia? Isso mesmo, o açaí lá que vocês estão tão acostumados a ver, etc e tal. Joinha, tranquilo? Então, partiu. Muito obrigado pela atenção, pessoal. E aí, galera, muito obrigado. A aula de hoje espetacular, sensacional. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me perguntar. Não esqueçam de fazer a inscrição aqui, tá? Aproveitem esses conteúdos aqui, ó, que nós estamos deixando para vocês de opções, combinado? E também eu peço para que vocês perguntem também o que vocês tiverem de dúvida. Também peço para compartilhar o vídeo, ative o sininho, faça a inscrição, dê seu like aí. Fechou, galera? Muito obrigado. Obrigado por todas as visualizações que vocês estão fazendo. Vocês são demais. Show!